Olá, querido aluno, querida aluna, aqui professor Jorge Vandal. Estamos começando a nossa aula de número 3 da disciplina de Sistemas de Canais de Distribuição. E nessa aula a gente vai falar sobre os conceitos e definições da logística. Fundamental aí conhecer os processos logísticos e escolher o sistema de logística para levar os produtos do fabricante até o consumidor final por meio do distribuidor, por meio do atacadista, por meio do varejista ou do canal de distribuição que a empresa optar. E os modais de transporte que servem para fazer o transporte das mercadorias do fabricante para o distribuidor, para o atacadista, para o varejista e assim por diante. Ou eu posso também, e a logística é fundamental também, quando eu não tenho intermediários, por exemplo, a empresa que vende o seu produto diretamente para o consumidor através da internet, através do comércio eletrônico. E aí ela também vai depender da logística para transportar esse produto. Pode ser que ela tenha aí o seu meio de transporte próprio ou ela vai utilizar de transportadoras. Ela vai utilizar dos correios ou de outras transportadoras e vai escolher o modal de transporte para fazer a entrega dos produtos. Então a logística ela faz parte desse processo de sistema de canais de distribuição, tá certo? Então vamos aos conceitos, as definições para a gente compreender exatamente o que é logística. Primeiro que a logística ela tanto influencia em transformações no cenário, nos mercados, como ela sofre influência das transformações tecnológicas e econômicas para gerar economia. As inovações tecnológicas como a internet, como a gente já comentou, mudanças sociais e culturais, trouxeram a logística para o centro das atenções. É um fator tanto hoje de diferencial quanto de sobrevivência para as empresas. Então a gente já tem aí grandes grupos de comércio eletrônico, por exemplo, como a Amazon, que é o maior varejista de comércio eletrônico do Ocidente. Aí a gente não vai falar da China porque daí já é um volume bem maior, que o seu diferencial é, além de ter vários tipos de produto, entregar rápido esses produtos para os consumidores. Então pode ser um diferencial, pode ser um fator de sobrevivência, de inovação e assim por diante. A palavra logística é de origem francesa, vem do verbo loger, que significa alojar, estando associado ao suprimento, deslocamento, acantonamento de tropas, tendo, portanto, sua origem ligada às operações militares. Então, esse conceito de logística, de distribuição de tropas, de armazenamento, de estoques e assim por diante, ele é um conceito que surge no contexto militar e que é difundido hoje no mundo empresarial, tá certo? É aí que eu trago uma definição de Ballow sobre o que significa a logística. É o controle do fluxo de, olha que bacana, informações e bens, mercadorias, com a finalidade de atender às necessidades dos consumidores e suas exigências, desde o ponto de origem até o destino, visando atender os pedidos com o menor custo possível. Então, se eu utilizo um processo logístico eficiente, eu reduzo o custo de distribuição dos produtos. E pasmem, no Brasil, o custo de um produto, 20 a 30% de um custo de um produto está relacionado com o sistema de distribuição. Infelizmente, no Brasil, a logística que nós temos disponível, um país continental para fazer os produtos chegarem aos cantos, todos os cantos do Brasil, ela é extremamente deficiente, demanda muito do modal rodoviário, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Para Arbashi, pensar em logística apenas ligada a estoques e transportes tem suas razões. Então, o conceito de logística durante muito tempo ficou atrelado apenas à questão de transporte e armazenamento, transporte e armazenamento. Mas você viu que na citação anterior de Ballow ele falou sobre informações também, não só distribuição de bens, mas, ou seja, quanto mais eu tenho um sistema que é inteligente, menor é o custo para a empresa. Isso envolve, claro, o armazenamento e o transporte, mas uma série de outras variáveis que podem auxiliar na eficiência. Então, primeiro, transporte e armazenamento são duas atividades mais importantes da logística quanto aos custos, mas não são as únicas, né? E o segundo, essas atividades detinham
tinham maior atenção pelo seu peso financeiro, quando o enfoque sistêmico nas operações empresariais não era tão difundido. Então, hoje nós falamos em sistemas, nossa disciplina chama sistemas de canais de distribuição. É algo muito mais complexo, que envolve a logística e o transporte, mas tem muito mais coisa integrada nisso tudo, tá certo? Principais funções da logística: armazenagem. Os ciclos de produção e consumo raramente coincidem, então existe aquela expressão just in time que vem de uma filosofia asiática, né? Principalmente do Japão, de só estocar aquilo que é extremamente necessário para reduzir custos, porque estoque é custo de espaço, custo de manutenção, ou seja, custo alto para a empresa. Então, só que a empresa precisa ter um estoque ou um centro de distribuição mínimo para poder atender a variações na demanda, porque a demanda, por mais que você tenha um planejamento, ela varia por diversos fatores. Então, você precisa ter. É o gerenciamento de estoque, ou seja, que afeta a satisfação do cliente. É importante que o produto esteja disponível quando o cliente procurar por ele. Gerenciamento de informações logísticas, aí é o conceito sendo ampliado, né? Gerenciar as cadeias de suprimento por meio de sistemas mesmo, softwares e todo tipo de informação. E o transporte, que é a escolha dos transportadores, ela afeta o preço dos produtos, a eficiência da entrega e as condições em que as mercadorias chegam ao seu destino. Por falar em transporte, vamos falar sobre os modais de transporte que nós temos disponíveis para fazer com que um produto saia da fábrica e chegue até o consumidor final, passando pelo canal de distribuição e todos os seus membros, né? Distribuidores, atacadistas, varejistas ou por linhas diretas. De acordo com a Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, os transportes de carga possuem 5 tipos de modais, cada um com custos e características operacionais próprias. Todas as modalidades têm suas vantagens e desvantagens e a empresa tem que escolher qual é o modal ou quais os modais mais importantes ou que vão atender às necessidades que a empresa tem de distribuir os produtos. Tem o modal rodoviário, mais utilizado no Brasil, é adequado para curtas e médias distâncias, seus fretes são mais altos e, em alguns casos, então, tem toda essa parte de desgaste dos caminhões, preço do combustível, frete e sem contar os problemas que nós temos com a qualidade das rodovias brasileiras, né? Tem o modal ferroviário, que é o mais barato de todos e adequado para longas distâncias e grandes quantidades, mas ele tem menor flexibilidade de trajeto, porque infelizmente no Brasil a gente não tem aí um sistema de ferrovias que percorre o Brasil inteiro, ou seja, com capilaridade, como a gente diz. Tem o hidroviário, que tem maior capacidade de carga, e aí você tem os portos, né? Você tem tanto marítimo como através dos rios. Ele tem menor flexibilidade nos serviços, aliado às frequentes congestionamentos, e nós temos um problema logístico grande no Brasil por conta disso nos portos, né? Também tem o aéreo viário, ou seja, pelos aviões, adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes e com urgência na entrega. Claro, através do avião é muito mais rápido, só que também muito mais caro. É o transporte mais rápido, mas ele tem menor capacidade de carga se comparado a um navio, por exemplo, né? E tem o duto viário, que é utilizado para movimentos de petróleos, derivados, gás, custo baixo de movimentação e oferece uma linha de produtos, só que ele é para produtos limitados, ou seja, ele é um transporte mais direto, tá certo? Essa foi a nossa aula falando sobre os conceitos e definições de logística e também sobre os modais de transporte. Até a próxima!